Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos sempre ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Estamos hoje abordando sobre as obras básicas da doutrina espírita. Vamos conhecer um pouquinho sobre o chamado Pentateuco Kardeciano e também sobre as obras complementares à doutrina espírita. Vamos conhecer mais a miúde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Então eu convido você para esse estudo. Vamos lá? Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui novamente para estudar sobre a doutrina espírita. Nosso estudo desta aula é sobre as obras básicas, dando continuidade ao ESG 1, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E é interessante que as obras básicas elas trazem grandes respostas a grandes questionamentos da nossa vida como ser humano. Mas existem 5 perguntas que, enfim, consideramos as mais importantes da nossa vida e que são respondidas por cada uma das obras básicas da doutrina espírita. Vamos inicialmente ver quais seriam essas 5 perguntas que são tão fundamentais e tão importantes no nosso dia a dia e na nossa vida. A primeira pergunta é: de onde eu vim? Todos nós temos interesse em saber de onde viemos. Outra pergunta é: quem sou eu? Além disso, temos ainda: o que sinto? Como avaliar quem eu sou e os meus sentimentos? Isso é muito importante e a gente se questiona isso diariamente na nossa vida. Outra pergunta: por que sofro? Essa é uma das grandes perguntas que todos nós fazemos. Por que será que há necessidade do sofrimento? Por que sofremos? Por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Por que umas pessoas nascem numa determinada condição financeira, social e outras diferentes? Tudo isso faz parte dos nossos questionamentos como ser humano. E ainda, para onde vou? Essa também é outra fundamental. Todos nós nos perguntamos: o que será de cada um de nós após a nossa morte? Entre aspas, né? Ou após o nosso desencarne. O que acontecerá com cada um de nós? E essas perguntas são respondidas pelas obras básicas da doutrina espírita. Então, nós vamos ver hoje que as obras básicas, na realidade que a gente considera o Pentateuco Kardeciano, porque são 5 obras, elas constituem verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. A codificação foi fruto, sazonado e bendito de um plano arquitetado na espiritualidade, havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar, já encarnado na Terra, que foi Allan Kardec. Então vejam, aqui está claro que nada aconteceu por acaso, meus amigos. A gente já vem nas aulas anteriores vendo isso. Tudo partiu de um planejamento da espiritualidade superior para que no momento certo e na hora certa a doutrina e todos os seus princípios, todas as suas elucidações chegassem à humanidade. Então, claro que isso foi planejado, arquitetado pela espiritualidade superior e desempenhado, entre outras pessoas, por Allan Kardec, que foi aquele que aqui na Terra veio com a condição de realmente codificar a doutrina. As obras básicas, nós vamos estudar hoje, vale a pena ressaltar, não apenas as obras básicas, nós vamos estudar também as obras consideradas complementares. Mas inicialmente vamos ver as obras básicas, que são em número de 5. Elas, como eu tinha dito, foram codificadas por Allan Kardec, baseadas nos ensinos transmitidos pelos espíritos e nas observações de Kardec acerca dos fenômenos do mundo espiritual. O que a gente quer dizer com isso? Que a espiritualidade não deu tudo. Ela não trouxe todas as informações de forma gratuita e sem esforço e trabalho nenhum
no caso de Kardec, que é o homem encarnado? A espiritualidade, ela dá aquilo que era necessário para que a doutrina chegasse, para que as informações e os esclarecimentos chegassem à humanidade. Mas claro que eles deixaram também a Kardec a parte que lhe cabia, de observar, de estudar, de se dedicar, de se empenhar, de fazer a sua parte como espírito encarnado. Porque não pensem que a espiritualidade vai dar tudo de graça. Não, eles fazem a parte deles, mas eles fazem, claro, aquilo que lhes cabe, como espiritualidade, pelos conhecimentos que ele tem, mas também nós temos as nossas responsabilidades. Aqui a gente destaca que a ordem da publicação das obras, da codificação, não foi arbitrária, não foi ao acaso. Obedecia à orientação da equipe de espíritos superiores que assistiam Kardec, que amparavam e auxiliavam Kardec nesse processo da codificação. Então, nós vamos ver na sequência a ordem dessas obras, dessas 5 obras que constituem o Pentateuco kardeciano, ok? Então, consta aqui nesse slide que a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Posteriormente, veio o Livro dos Médiuns, em 1861. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Depois, o Céu e o Inferno, em 1865. E, por fim, a Gênese, em 1868. Kardec desencarnou em 1869. Então, a gente percebe que foram 11 anos o trabalho de Kardec no sentido da codificação da doutrina. Lembrando que ele conheceu a doutrina no ano de 1855. Em 1854, ele ouviu falar das mesas girantes, mas a primeira vez que ele realmente presenciou o fenômeno foi em 1855, a partir de quando ele resolveu estudar e investigar o fenômeno. E já 2 anos depois, em 1857, houve a publicação de O Livro dos Espíritos. Aqui a gente traz só uma observaçãozinha, o vídeo está um pouquinho em cima, mas aqui na realidade está só informando que Allan Kardec foi o homem encarnado que aceitou o compromisso de codificar os ensinamentos dos espíritos, organizando o Livro dos Espíritos e as demais obras que consolidaram essa tarefa. Agora, um ponto interessantíssimo, que é o que eu quero trazer para vocês, é que a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, e as obras subsequentes, elas são desdobramentos da primeira, do Livro dos Espíritos. Então, determinadas partes, determinados capítulos do Livro dos Espíritos foram utilizados para desmembrar as obras subsequentes. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o Livro dos Espíritos e a gente vai ver também as demais obras e de que parte do Livro dos Espíritos partiram essas obras subsequentes. Então, aqui a gente colocou o Livro dos Espíritos no centro e a gente vai colocando ao redor as demais obras básicas, que são desdobramentos do Livro dos Espíritos, formando então o que chamamos de Pentateuco kardeciano. Então, vamos começar com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a gente trouxe aí, só para o nosso conhecimento, a capa, que foi, digamos assim, a capa inicial, a capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, para a gente fazer um pouquinho esse conhecimento. Lembrando que a primeira edição, que foi em 18 de abril de 1857, ela foi publicada com 501 perguntas. Aqui vale uma observação. Atualmente, o Livro dos Espíritos, ele tem 1018 ou 1019 perguntas e respostas. Dependendo da edição, tem 1018 ou 1019, porque na realidade tem uma pergunta que, segundo a Federação Espírita Brasileira, Kardec deixou de numerar. E considerando a numeração dessa pergunta, nós temos 1019 perguntas. Então, o Livro dos Espíritos, ele é todo de perguntas e respostas. Kardec, junto com outros estudiosos, filósofos, matemáticos, eles faziam várias perguntas sobre vários temas. A gente já vai ver mais ou menos um pouquinho desses temas, sobre vários temas
do universo, da criação de Deus, sobre vários temas. E essas perguntas, elas eram, digamos assim, catalogadas, as respostas eram catalogadas, eram reunidas por temas e assuntos, e assim ele foi fazendo e confeccionando o Livro dos Espíritos, certo? Aqui a gente traz onde teve o lançamento do Livro dos Espíritos, consta essa informação lá na revista O Reformador, de abril de 2004, e foi justamente lá no Palais Royal, a livraria Dentu, na Galeria Orléans. Isso a gente já sabe que em Paris, certo? Aqui a gente consta, já mostra, olha, 1018 perguntas, questões a partir da segunda edição, lembrando que em algumas edições tem 1019, tá? Mas enfim, as perguntas estão todas presentes, seja em uma edição ou em outra. E aqui a gente fala, olha o que consta no frontispício do Livro dos Espíritos. Ele diz princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vejam que aqui é interessante que ele deixou claro que as informações foram trazidas pela espiritualidade superior segundo o concurso de diversos médiuns. É dizer, não era apenas uma única pessoa que trazia as informações da espiritualidade. Vários médiuns em várias partes, digamos assim, do planeta, do mundo, da França, eram utilizados pela espiritualidade superior para trazer essas informações. Então, Kardec observava, comparava as respostas, verificava, a gente já sabe isso, que a gente já estudou a metodologia de estudo dele na aula passada. Então, ele comparava, ele verificava se aquelas informações realmente havia universalidade do ensino, ou seja, as informações eram confirmadas por todos os médios, e aí que ele realmente colocava na obra como sendo uma verdade do plano espiritual. Ok? Aqui a gente vai estudar o seguinte, quais são, digamos assim, quais são os capítulos, o que ele aborda no Livro dos Espíritos. Lembrando que a segunda edição foi em março de 1860. Então, a primeira edição, que saiu em 57, tinha, digamos assim, metade das perguntas. E já a edição subsequente, a segunda, já tinha as 1019, 1018 perguntas, tá? Vejam. Aqui ele aborda, após a introdução, prelegômenos, ele vai abordar 4 partes no Livro dos Espíritos. Das causas primeiras, nós vamos ver no slide subsequente o que significa, o que é abordado em cada uma dessas partes. A segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. A terceira parte das leis morais. E a quarta parte das esperanças e consolações. Então vocês vão ver que nas obras subsequentes, algumas dessas partes do Livro dos Espíritos foram utilizadas para as obras subsequentes. Então vamos ver o que cada uma dessas partes aborda. Das causas primeiras, que é a primeira parte, aborda a noção de divindade, criação e elementos fundamentais do universo. Vejam, aí ele vai abordar justamente sobre a criação do universo, sobre a criação dos planetas, do mundo, como acontece, como Deus opera toda essa criação, que é uma grande também dúvida da humanidade. Como foi criado o universo, certo? Então, Kardec vai abordar isso nessa parte primeira. Na segunda parte do mundo dos espíritos, o que é que nós vamos estudar aí? Noção de espírito, a finalidade da sua existência, seu potencial de autoaperfeiçoamento, quer dizer que o espírito progride, sua pré e sua pós-existência, ou seja, o que ele era antes de encarnar, o que ele será depois do se reencarne, como será, como se dá a vida após o desencarne. E ainda as relações que estabelece com a matéria, mostrando aqui que o espírito, ele tem contato, comunicabilidade, ele interfere no mundo material. Nós já vimos isso quando nós fomos estudar os princípios fundamentais da doutrina espírita, que nós estudamos justamente o quê? A comunicabilidade dos espíritos e a possibilidade de eles se relacionarem, interagirem com o mundo material. Então, isso aí está nessa parte do Livro dos Espíritos. Além disso, a terceira parte das leis morais,
que são leis de ordem moral de Deus, são as leis de ordem moral de Deus. E, na realidade, de forma didática, as leis morais foram divididas em 10, que é a lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. As leis morais, elas vão ser desdobradas justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ainda tem a quarta parte das esperanças e consolações, que são ponderações acerca do futuro do homem, seu estado após a morte, as alegrias e obstáculos que encontra no além-túmulo. Então aqui ele vai dizer como é, o que será que vai acontecer? Existe céu e existe inferno? Qual é o estado do homem de felicidade ou de alegria após a morte? Que obstáculos, se é que existem, o homem pode encontrar no além-túmulo? Então, essa parte aí também vai ser desdobrada em outro livro e a gente já vai ver aqui na sequência. Aí, eu trago para vocês, apenas a título de exemplificação, algumas perguntas que são trazidas no Livro dos Espíritos. A gente não vai dar as respostas nesse momento, é só para instigar vocês a querer conhecer mais essa obra tão maravilhosa. Então vejam, perguntas como: que é Deus? É trazida no Livro dos Espíritos. Ou ainda, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Entre os espíritos, alguns foram criados bons ou maus? A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? O número de existências corporais é limitado? Ou bem, o espírito se reencarna perpetuamente? Interessantíssimas as perguntas, não é verdade? Vamos trazer mais algumas para a gente conhecer e para realmente instigar todos vocês a leitura e o conhecimento desse livro. A alma, deixando seu despojo mortal, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Essa é uma pergunta que todos se fazem, né? Todos se fazem, gostariam de conhecer a resposta. Está lá no Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Como o corpo? Tá? É só uma informação, esse númerozinho que está aqui do lado esquerdo é justamente a numeração da pergunta no Livro dos Espíritos. Então, se você quiser ir lá e saber a resposta, basta procurar essa numeração, tá? Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E ainda, em que sentido se deve entender a palavra céu? Gostaram das perguntas? São maravilhosas. Então, vá lá, confira, pegue o Livro dos Espíritos e comece a leitura dele. Ele pode não trazer todas as respostas da humanidade, mas ele traz quase todas. Digamos que 90% dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, são trazidas lá no Livro dos Espíritos. Então, não deixe de ler e de conhecer essa obra maravilhosa. Agora, a partir de agora, nós vamos então conhecer o desdobramento do Livro dos Espíritos nas obras subsequentes. Vamos então agora ver o Livro dos Médiuns, que ele foi publicado em janeiro de 1861. O nome já diz, Livro dos Médiuns, vai tratar sobre a mediunidade, que é a capacidade das pessoas se comunicarem, serem intermediárias do plano, entre o plano material e o plano espiritual. Olha o que nos diz Kardec no frontispício do Livro dos Médiuns. Guia dos médiuns e dos evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, ou meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, realmente, toda a parte referente às manifestações, a parte científica dos fenômenos,
da doutrina espírita, dos fenômenos mediúnicos, são abordados, toda essa parte é abordada no livro dos médiuns. Aqui a gente traz, lembram que eu disse que tudo é um desdobramento do livro dos espíritos? Pois é, aqui como é que houve o desdobramento no livro dos médiuns? Foi utilizada a segunda parte do livro dos espíritos, referente ao mundo dos espíritos. Então, essa parte realmente específica da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos e dos 3 reinos. Essas partes, esses tópicos do livro dos espíritos é que realmente foram desdobrados no livro dos médiuns. Aqui eu trago, o que na realidade o livro dos médiuns traz? A gente já colocou ali na parte inicial, mas a gente vai reforçar. Então, reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Ou seja, eles nos ensinam como acontecem essas manifestações, como elas ocorrem, os meios de comunicação, o desenvolvimento da mediunidade, como desenvolver a mediunidade corretamente. Todos somos médiuns, nós somos. Como isso acontece, esse processo de descobrimento da mediunidade e de desenvolvimento da mesma. As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Porque quando a gente não conhece, não estuda a doutrina, a gente pode utilizá-la de forma equivocada e isso trazer para a gente desequilíbrios emocionais, físicos, de várias formas. Então, precisa haver o conhecimento e o estudo do mecanismo da mediunidade para que ela possa ser desenvolvida de forma adequada e correta. As teorias explicativas dos fenômenos, formuladas por Kardec com os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos, permanecem ainda como as mais viáveis. É seguramente um manual mais seguro para quem se dedica às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Até hoje, meus amigos, não há nenhuma outra obra que tenha superado o livro dos médiuns no que tange à fenomenologia mediúnica espírita. Realmente, quando a gente coloca aqui que é um manual seguro, de fato o é. Kardec, como a gente viu, era um homem de ciência, que tinha um caráter científico muito sério e uma pessoa que utilizou uma metodologia muito correta, científica, na análise e observação dos fenômenos mediúnicos. E, portanto, o livro dos médiuns é justamente a conclusão dessas suas observações. E por isso, com a ajuda dos espíritos. Então, é por isso que ele representa hoje um livro, uma obra segura na compreensão dos fenômenos mediúnicos. Aqui, algumas, só para vocês terem uma ideia de alguns pontos que são abordados no livro dos médiuns, a gente traz aqui alguns questionamentos que são abordados no tocante à influência moral dos médiuns. Será que a moralidade dos médiuns interfere nas comunicações mediúnicas? A gente já sabe que sim, com certeza. Mais à frente, quando a gente for estudar sobre mediunidade, a gente vai ter oportunidade de ver isso com mais detalhamento. Então, a gente traz algumas perguntas. Por exemplo, o desenvolvimento da mediunidade está em razão com o desenvolvimento moral do médium? Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, pois, não é o privilégio dos homens, não é privilégio dos homens de bem? E por que se vê em pessoas indignas, que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Qual o médium que se poderia chamar de perfeito? Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Então, essas perguntas são alguns dos temas abordados no livro dos médiuns. Claro que o livro dos médiuns, o conhecimento dele é vastíssimo. Isso aqui também é só para instigá-los a querer conhecer um pouco mais o livro dos médiuns. Lembrando que o livro dos médiuns não é perguntas e respostas totalmente de perguntas e respostas como o livro dos médiuns. Há perguntas também no livro dos médiuns, como eu trouxe aí algumas para vocês verem, mas ele não é formatado todo e completamente em perguntas e respostas como o livro dos médiuns.
Então, dando agora sequência, vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é de abril de 1864. E é nele que a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, são realmente abordadas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um desdobramento das leis morais presentes lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, ele vai nos trazer justamente a explicação das máximas contidas e vivenciadas pelo Cristo. Vai trazer as explicações, vai, digamos assim, clarear toda a parte moral existente nos evangelhos. A gente sabe que Deus, Jesus, na realidade, muito falou por parábolas. E nem tudo que ele falou ficou bem compreendido pela humanidade, por conta da nossa condição evolutiva, que era muito pequena. Então, agora, com o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem trazer, digamos assim, as explicações sobre as máximas ditas pelo Cristo. Vai nos dizer o que Jesus realmente queria dizer quando ele utilizou determinadas parábolas, determinadas comparações. Quais eram as informações que estavam ali por trás e que não foram, logo no primeiro momento, absorvidas e compreendidas pela humanidade. Ok? Então, trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem ou o espírito deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta, comportamento dos espíritos, que é a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos, noção do bem e do mal, do que é certo, do que é errado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer desdobramentos e informações dessas máximas do Cristo. Então, aqui é como eu havia dito, a terceira parte do Livro dos Espíritos tem aí todas as leis morais, são as 10 leis que eu falei que elas foram didaticamente divididas em 10, as leis de Deus, elas compõem e desdobram-se no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente pode destacar alguns pontos principais do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, o ensino moral que dele decorre é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. E por que a gente diz isso? Porque a gente observa que nos evangelhos há vários destaques, há várias partes que são, digamos assim, ali estudadas, como a vida de Jesus, o seu modo de viver, as condições em que ele viveu, o seu nascimento, enfim, várias questões outras, além da parte moral. E a parte moral, o que nós sabemos? Que a parte moral, ela não foi objeto, ela não é objeto de questionamentos e de discussões, de contradições entre as várias religiões, entre as várias crenças. A diferença que há entre as crenças dizem respeito às outras partes constantes do Evangelho, mas não no tocante à parte moral. Então, o que Kardec fez? Ele excluiu todas aquelas partes que são objetos de discussões e ele foi se ater do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a parte moral dos ensinamentos do Cristo, que não são, essa parte não é objeto de questionamentos e discussões perante as crenças, entre as crenças. E é por isso que ele se serve, ele é terreno, como a gente diz, onde todos os cultos, todas as crenças podem reunir-se. As relações sociais que nele se fundam obedecem às mais rigorosa justiça. Então, as relações sociais obedecem à mais rigorosa justiça, que é aquilo que eu falei, uma noção plena e correta do bem e do mal. O roteiro que dele se depreende conduz à felicidade vindoura, esclarecendo e consolando. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina que ilumina consciências e consola corações. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, essencialmente, a parte consoladora da doutrina, que vem ao encontro do nosso coração, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, nos ajudando nesta caminhada terrena. Então, é de fundamental importância conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, faculta a compreensão do verdadeiro sentido dos pontos ininteligíveis dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Então, ele vai retirar o véu sobre aquilo que não ficou plenamente compreendido nos evangelhos, na Bíblia e nos autores sacros. Então, ele vai, claro, a visão da doutrina espírita e com base nas informações, nas orientações dos espíritos superiores, nós vamos entender um pouco mais sobre esses pontos ainda, na época, obscuros do sentido do Evangelho, no sentido das palavras do Cristo.
As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. É dizer, tudo que nós estamos vendo através da doutrina espírita não foi apenas uma obra, não foi ideia, não é ideia de Kardec, não é o pensamento exclusivo de Kardec, não. Realmente são as vozes dos céus, são os ensinamentos dos Espíritos. Kardec apenas codificou, mas os ensinamentos são da espiritualidade. Por isso que a gente diz que não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos, tá? Aqui a gente traz assim, uma fotozinha só para a gente aprender e só para a gente rir um pouquinho. E para a gente ver que não basta ler, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo uma vez e dizer, já aprendi. Não. Ali a gente tem que ler, é livro de cabeceira. A gente tem que ler e reler, porque os ensinamentos que ali constam são ensinamentos para a nossa vida inteira, daqui para as próximas reencarnações. Então, chegou essa senhora, aí ela chegou no centro espírita e ela foi se consultar lá e recebeu uma seguinte orientação: leia o Evangelho e pratique a humildade. Muita paz. Aí ela, que ridículo, já li o Evangelho e sou muito humilde. Neste centro eu não volto mais. Quer dizer, será que realmente ela absorveu, colocou em prática a leitura? Ela pode até ter lido o livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não assimilou, não colocou em prática o que aprendeu. Então é isso que a gente diz, tem que ler, até que a gente consiga internalizar as orientações e os ensinos dos Espíritos, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora então ver o céu e o inferno. O céu e o inferno, o nome já diz, vai justamente trabalhar isso. Como se dá a justiça divina? Será que existe céu? Será que existe inferno? Será que existem penas eternas? Então, o que ele vai nos trazer aqui? Ele diz a justiça divina segundo o Espiritismo, um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, nessa parte aqui, quando ele diz esses exemplos, ele vai trazer depoimentos de espíritos desencarnados, felizes, infelizes, suicidas, medianos. Vão trazer depoimentos para nós, para que a gente possa conhecer, através das palavras deles, como se dá a justiça divina, como é, digamos assim, esse pós-morte, e o que a gente encontra dependendo das nossas atitudes, tá? O Céu e Inferno foi publicado em agosto de 1865. Então, quais são as partes do Livro dos Espíritos que foram utilizadas para a confecção do Céu e Inferno? Então, a gente já está vendo que é um desdobramento da parte referente a penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Então, decorre da quarta parte do Livro dos Espíritos, referente a esperanças e consolações, os 2 primeiros capítulos, capítulos 1 e 2. Tá? Então, é justamente com base nesses aspectos do Livro dos Espíritos é que houve a formatação do Céu e Inferno. Então, ele diz aqui, coloca ao nosso alcance o mecanismo da justiça divina, em consonância com o princípio evangélico, a cada um segundo suas obras. Então, a gente vai perceber que no plano espiritual não há, digamos assim, não há diferenciação de uma pessoa em detrimento da outra. Não há Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, não prestigia um em detrimento de outros. Não há, digamos assim, desobservância à igualdade entre os seus filhos. Cada um, na realidade, segundo a lei de causa e efeito, cada um segundo as suas obras, vai colher, vai se ver da vida após a morte numa condição de alegria, numa condição de felicidade ou numa condição de dor e sofrimento. Mas lembremos que ele vai dizer isso, não há penas e gozos eternos. Ninguém, se eventualmente tiver alguém em sofrimento no plano espiritual por conta das suas obras equivocadas, não vai ficar eternamente em sofrimento. Terá sempre uma nova oportunidade de crescer e de aprimorar, porque nós vamos estudar isso mais à frente. A lei do progresso é uma lei de Deus.
Todos nós nascemos e vamos progredir à felicidade e à perfeição. Então, mesmo o pior dos homens, o pior dos espíritos, um dia será um espírito de luz. Claro que isso pode demorar mais tempo, mas isso é um fato. Ele será um espírito de luz. Então, ele diz aqui, o principal escopo dos livros Céu e Inferno é explicar a justiça divina à luz da doutrina espírita. Divide-se em duas partes. Na primeira parte, ele vai fazer um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Então, ele vai abordar temas como morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos, imortalidade da alma, reencarnação. Vai elucidar temas como anjos, céu, demônio, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte. Todos esses temas são maravilhosos, a gente tem sempre muitas dúvidas sobre esses pontos, esses aspectos. Então, o Céu e o Inferno realmente é o livro indicado para que a gente possa ter a resposta dessas informações. Na segunda parte, ele diz, resultante de um trabalho prático, reuniu várias dissertações de casos reais. Então, ele traz narrações de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos, espíritos endurecidos. Então, tudo isso para que a gente possa realmente compreender, com base nas palavras e na vivência real de muitos espíritos, a condição que o espírito pode vivenciar na vida após a morte. Certo? Então, realmente, esse livro é maravilhoso, não é uma leitura cansativa, desagradável, de modo nenhum. Então, quem quiser também pode aí ler e deve ler o Pentateuco Kardeciano. Então, ele vai mais uma vez aqui só reforçando, esclarece o ser humano sobre o seu destino, examina as diversas crenças sobre céu, inferno, anjo, demônio, penas e recompensas futuras, refuta o dogma das penas eternas, a gente já disse isso, não há penas eternas. Além disso, desmistifica com o estudo de casos a vida do além-túmulo para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. A gente sempre diz, nenhuma pessoa que tenha morrido ou desencarnado voltou para contar. Várias voltaram. E no livro Céu e Inferno tem vários depoimentos desses corações, desses espíritos que vieram, contaram da sua situação justamente para nos esclarecer e dizer, tenham fé no futuro, a justiça de Deus, ela existe, Deus é Pai, Deus ele é um Deus de amor e todos nós vamos ter sempre uma nova oportunidade para crescer e sermos felizes. Certo? Bom, vamos entrar então agora na Gênese, que é a quinta obra do Pentateuco Kardeciano. Foi a última a ser publicada, ela foi publicada em janeiro de 1868. Então, o que nos diz Kardec? Diz o seguinte, a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o presente são o presente. Então, a gente vai estudar que a Gênese ela vai abordar principalmente, como ele diz aqui, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, todos esses aspectos, vai estudar os milagres que foram considerados milagres por Jesus, na realidade Jesus fez e foram considerados milagres pela humanidade. Vamos entender as predições do Evangelho, o que a gente vai entender muito nesse caso na Gênese também sobre a criação do mundo. Então é bem uma parte também filosófica da doutrina científica também, mais filosófica, e esse livro é um livro interessantíssimo. Eu recomendo que ele seja lido realmente na ordem que ele foi colocado por último, para que você já tenha aquele conhecimento prévio dos princípios, da parte moral, dos fenômenos. Tudo isso é importante para que você possa melhor compreender a Gênese. Então, quando você for estudar sobre os milagres, você já tem que conhecer sobre mediunidade, sobre perispírito, sobre as propriedades do perispírito. Tudo isso, todo esse entendimento vai ser fundamental para essa compreensão posterior. Então, o ideal é que você leia realmente na ordem em que os livros foram publicados, tá? Então, aqui,
Esse livro, a Gênese, ele foi confeccionado com partes da primeira parte, segunda parte e terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá da primeira parte, lá nas causas primeiras, parte referente a elementos gerais do universo, criação e princípio vital, foram desdobradas na Gênese. A segunda parte, lá do Mundo dos Espíritos, a parte que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos, também essa parte foi desdobrada no livro A Gênese. E ainda a terceira parte, referente à lei de conservação e à lei de destruição, também foram desenvolvidas no livro A Gênese. Ok? Mais uma vez mostrando que todas as obras subsequentes são desdobramentos do livro dos Espíritos. Então, o que a Gênese nos traz? Ela proporciona uma imersão em grandes temas de interesse universal, de uma forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em 3 partes a Gênese. Na primeira parte, vai nos falar sobre a origem do planeta Terra, de forma coerente, sem interpretações misteriosas e mágicas. Então, vai falar justamente sobre a criação, ok? A segunda parte vai abordar sobre os milagres e vai nos mostrar que os milagres são fenômenos naturais. Não há o sobrenatural na doutrina espírita, nós já dissemos isso nas aulas anteriores. Tudo decorre de leis naturais que ainda são desconhecidas da espiritualidade, ainda desconhecidas do homem, mas são leis naturais de Deus. Então, nada que acontece fere as leis divinas. Está tudo dentro, realmente, são considerados fenômenos naturais dentro da lei de Deus. E é justamente isso que a doutrina espírita vai nos mostrar. Vai nos trazer as leis que regem os fenômenos e que são leis que regem o mundo espiritual, o princípio espiritual, e que, portanto, ainda desconhecidas da ciência, mas não são leis fora daquilo que se considera natural. E, por fim, a terceira parte, que vai abordar sobre as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova. Então, aqui nessa parte que vai falar justamente das predições que os evangelhos traziam, vai nos fazer que sinais dos tempos seriam esses, geração nova. Isso aí é muito importante, porque tem a ver com o momento que nós estamos vivenciando, o momento de transição planetária. Nós sabemos que a Terra está vivendo um processo de transição planetária, saindo do mundo de provas e expiações e adentrando no mundo de regeneração. Então, ele vai nos explicar o que seriam esses sinais dos tempos. Será que vai haver uma grande destruição na Terra, fisicamente falando, um cataclisma? Ou, na realidade, como que acontece essa geração nova, essa mudança dos tempos? Então, tudo isso é abordado na terceira parte do livro A Gênese. Certo, meus amigos queridos? Então, ainda outros destaques. Trata dos problemas genésicos da evolução física da Terra, abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes a passagens evangélicas e bíblicas. Como é que a Terra foi criada? Será que ela foi criada em 7 dias? Enfim, tudo isso é abordado no livro. Explica mais uma vez à luz da razão os milagres do Evangelho. E aqui, lembram que eu falei logo no início sobre as 5 perguntas que realmente as obras básicas responderiam? Pois é, daí elas. Então a gente pergunta, quem sou eu? Quem sou? Tá no livro dos Espíritos. Outra pergunta, o que sinto? Tá lá também no livro dos Espíritos, trazido lá na parte referente à segunda parte do livro dos Espíritos. Perdão, no livro dos Espíritos não, tá lá no livro dos Médiuns. Então, essa pergunta, o que eu sinto, das sensações, tudo aquilo que os médiuns principalmente sentem, são devidamente explicados no livro dos médiuns. As sensações, pensamentos, emoções, tudo isso é desdobrado no livro dos médiuns. Então, essa segunda pergunta, a gente já viu que o livro dos médiuns vai responder. Outra pergunta, por que sofro? Essa resposta, essa pergunta está devidamente respondida no Evangelho segundo o Espiritismo. Para onde vou? Está respondida lá no céu e no inferno, que a gente já viu
o que a gente aborda, justamente essa vida após a morte. E por fim, de onde eu vim? Essa pergunta está trazida e devidamente respondida no livro A Gênese. Então, essas 5 grandes perguntas da humanidade têm as suas respostas na obra do Pentateuco kardeciano. Agora, meus amigos, nós vamos iniciar as consideradas obras complementares, tá bom? São todas obras de Kardec, mas não fazem parte diretamente do Pentateuco kardeciano. Então, a gente vai estudar as obras póstumas. Esse livro, Obras Póstumas, decorre das observações de Kardec, tá? Só que são observações que Kardec não chegou a publicar nas obras anteriores, e 21 anos depois, após a sua desencarnação, esse material foi reunido e em janeiro de 1890 houve a publicação do livro Obras Póstumas. Então, ao lado das obras da codificação espírita, que formam o Pentateuco kardeciano, as obras póstumas constituem valiosa contribuição ao esclarecimento de vários temas fundamentais do Espiritismo. Na segunda parte, inclusive, Kardec relata com detalhes a sua iniciação no Espiritismo. Ele vai explicar como foi, quais foram as suas percepções iniciais. É muito interessante essa parte, vale a pena a leitura, não só dessa parte, tá? O livro todo é muito bom, mas assim, são destaques que a gente já leu e a gente sabe que vale a pena reler, tá? A revelação da sua missão, quando ele teve a revelação pela espiritualidade da missão que lhe cabia, que era a codificação da doutrina, a identificação de seu guia espiritual, além de outros fatos relacionados a acontecimentos pessoais. Então, Obras Póstumas também é um livro que é de Kardec, mas não foi, na realidade, publicado por ele, mas são justamente as suas observações, e por isso também é um livro que a gente considera, que a gente indica para a leitura de quem deseja conhecer mais sobre a doutrina espírita. Um outro livrinho que é de Kardec, foi um livro inicial dele, é o livro Que é o Espiritismo. É um livrinho fino, um livro assim muito interessante, de leitura fácil, prática, vale a pena, tá? Principalmente para quem está iniciando, tá? Esse livro foi publicado em 1859. Ele não é considerado, digamos assim, não faz parte do Pentateuco kardeciano, mas ele é um livro excelente e a gente recomenda, principalmente para turmas que estão iniciando no estudo do Espiritismo, tá? Aquelas primeiras turmas de estudo, é um livro que a gente sempre orienta, que ele é um livro pequeno, mas que ele traz uma compreensão geral da doutrina espírita. Então, vocês podem começar a leitura da doutrina espírita por esse livro e depois desdobrar nas obras do Pentateuco kardeciano. Então, ele é útil para conhecer a natureza do Espiritismo e a definição de seus pontos fundamentais. Ele se divide em 3 capítulos. O primeiro capítulo é um diálogo de Kardec são 3 diálogos, na verdade. Um diálogo com o crítico, um diálogo com o cético e um diálogo com o padre. Então, ele vai trazer respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. Então, nesse capítulo, ele vai justamente refutando vários questionamentos, várias críticas, várias dúvidas que havia na humanidade daquela época, na sociedade daquela época, e ele faz essa distinção justamente entre o crítico, o cético e o padre. Então, é um livro interessantíssimo, a gente sempre usa esse livro como um dos primeiros seminários nas turmas de estudo, e realmente vale a pena conhecer. A segunda parte é uma parte um pouco mais científica e prática, porque ele vai expor partes da ciência prática e experimental dos fenômenos mediúnicos. Então, essa partezinha ele é um resumo do Livro dos Médiuns. Então, ele também é super interessante, vale a pena a leitura, porque você lendo já o livro do Que é o Espiritismo, quando você for iniciar a leitura do Livro dos Médiuns, você já vai estar com um conhecimento maior sobre os fenômenos mediúnicos, e isso vai facilitar bastante a sua compreensão, a compreensão maior do tema. E a terceira parte, o terceiro capítulo do livro Que é o Espiritismo, é um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. Então vejam aí que nesse livrinho vocês já têm um resumo
do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E, claro, essa parte inicial aí desses entendimentos que Kardec utilizava de forma lógica e com muito bom senso para refutar muitos contraditórios da doutrina espírita. Então é um livro que definitivamente eu recomendo, junto com os demais também, mas esse para iniciar é ótimo, tá? E nós temos aqui para trabalhar, por fim, a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela teve vários volumes, desde 1858, que Kardec iniciou a publicação e a edição da Revista Espírita. Então, cada ano houve a publicação de um volume. Iniciou em 1858 e finalizou em 1869, ano que Kardec desencarnou. Então, a Revista Espírita foi editada por Kardec. Ela é composta de 12 volumes, referentes aos anos de 1858 a 1869. Ela é um manancial de informações para o estudante do Espiritismo. Na verdade, a Revista Espírita ela é interessantíssima. Por quê? Porque como é que Kardec pensou quando ele resolveu fazer a Revista Espírita? Era uma forma de reunir e de estudar sobre os vários acontecimentos que tinham na sociedade da época, acontecimentos do dia a dia, que saíam nos jornais, que eram de conhecimento da sociedade da época, e ele selecionava muitos desses acontecimentos e trazia a explicação à luz da doutrina espírita. Então ele estudava os acontecimentos da vida cotidiana e ele ia justamente trazendo as informações e as visões sobre as visões da doutrina espírita, na verdade, sobre aqueles acontecimentos. Então é muito interessante a Revista Espírita e é muita, digamos assim, gente, é muito material de estudo. Se a gente conseguir estudar e reestudar o Pentateuco kardeciano, a gente já tem aí, para essa encarnação, muita coisa para aprender e para estudar, tá bom? Então, nela, Kardec explicava, à luz da doutrina espírita, fatos que aconteciam na época, foi como eu disse. Ele publicava mensagens, escrevia artigos, refutava detratores do espiritismo. Tudo isso ele ia aproveitando a Revista Espírita para realizar esses estudos e trazer essas informações. Tanto é que a Revista Espírita de cada ano, ela é separada por meses. Então todas as publicações de Kardec, por exemplo, em janeiro, maio, julho, elas eram reunidas no volume referente àquele ano. Tá? Então é interessantíssimo, vale a pena vocês terem essa coleção também. Então ele contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, fala sobre as aparições, aborda sobre as evocações dos espíritos, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo que saíam na época. O ensino dos espíritos a Revista Espírita nos traz o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e seu futuro. Tudo isso, claro, que muitas coisas já são abordadas, a gente sabe que no Pentateuco, mas ele também desdobra com outras observações na Revista Espírita. Fala sobre a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo, com o sonambulismo, explica a questão das lendas, das crenças populares, da mitologia de todos os povos, enfim, é realmente muito material, como eu havia dito, para estudo. Tá? Então eu também aconselho vocês, se puderem, a ter a Revista Espírita e ler, aprofundarem o conhecimento de vocês. Vocês podem ler a Revista Espírita inicialmente, mas o ideal é que vocês, pelo menos, conheçam o livro que é o Espiritismo, iniciem um pouco na leitura do Livro dos Espíritos, para depois estudarem a Revista Espírita, porque ele também vai fazer abordagens utilizando determinados conhecimentos que estão inicialmente abordados nessas outras obras. Então, para que vocês não fiquem um pouco perdidos, ele utilize termos que vocês não conheçam, é melhor começar com o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns, e aí já dá para começar a ler a Revista Espírita concomitante com as outras obras do Pentateuco, tá bom? Então aqui, gente, só um resumozinho do que a gente já havia dito, que todas as obras subsequentes, todas as 4 obras do Pentateuco, desdobram-se do Livro dos Espíritos. Então aqui é só uma tabelinha mostrando
Ó, o Livro dos Médios, da parte segunda, a terceira parte das leis morais, que vai formar o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Aqui é só realmente um resumozinho para que a gente possa, para que a gente possa compreender bem como foi feita a divisão na realidade das obras subsequentes e com base no Livro dos Espíritos. E por fim, aí eu trago uma mensagem final aqui muito interessante, que na realidade, vejam bem, isso aqui é um fato verídico, tá? O espírito Hilário Silva, no livro O Espírito de Verdade, que é da Federação Espírita Brasileira, nos conta uma história acontecida na França do tempo de Kardec, de um livreiro que manda para Kardec um livro ricamente encadernado e narra nesse livro, narra na dedicatória que estava quase, nessa dedicatória ele informa que ele estava quase para se suicidar, pulando da ponte no Rio Sena, quando tocou em algo que caiu no chão. Era justamente o Livro dos Espíritos. Curioso, ele leu o livro, pois que no mesmo estava escrito na folha de rosto. Olha o que estava escrito na folha de rosto, que fez ele querer ler o livro, tá? Disse o seguinte: este livro salvou a minha vida e eu espero que salve a sua também. Até me arrepio, gente, quando eu leio isso. Interessante, vejam, ele ia se suicidar. Quando ele estava lá na ponte do Rio Sena, ele tocou em alguma coisa que caiu no chão. Era justamente o Livro dos Espíritos. Provavelmente alguém deixou aquele livro lá, justamente por quê? Porque sabia que muito provavelmente algumas pessoas que quisessem se suicidar iriam para aquela ponte. E era o caso dessa pessoa. Chegou lá, quando ele viu esse livro com essa dedicatória, ele disse: puxa vida, se esse livro salvou a vida dessa pessoa, pode salvar a minha também. E foi o que aconteceu, e por isso essa pessoa encaminhou essa mensagem para Kardec. Então, que nós possamos finalizar a nossa aula de hoje com essa mensagem maravilhosa, que a doutrina dos Espíritos, ela é uma renovação para a nossa alma. Ninguém é o mesmo após conhecer o Espiritismo, após conhecer os seus princípios, após conhecer mais amplamente a mensagem trazida por Jesus quando aqui esteve entre nós. Então, meus amigos queridos, que nós possamos a cada dia nos sentir estimulados a conhecer, a estudar mais sobre essa doutrina maravilhosa. Que você possa a cada dia se tornar realmente uma pessoa melhor, se esforçando diariamente para crescer, para evoluir e para mais rapidamente estarmos aí perto de Deus, sendo espíritos bons, sendo espíritos de luz. Ainda vai demorar um tempinho, mas um dia nós seremos. Enfim, meus amigos queridos, que você tenha estímulos diários para caminhar, para perseverar, para confiar no Pai e no bem que todos nós viveremos um dia, no bem e na felicidade que todos nós viveremos um dia. Mais uma vez agradeço a sua presença e vamos nos despedir adequadamente, ok? Um grande beijo! E aí, meus amigos queridos, o que vocês acharam da nossa aula? Maravilhosa, não é verdade? Agora, após a compreensão do que são as obras básicas e também as obras complementares, você tem aí muitos livros para ler e ter a oportunidade de se aprofundar no estudo da doutrina espírita. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Lembro que a aula seguinte será sobre Deus e as provas da sua existência. Então continue conosco nesse estudo maravilhoso. Um grande abraço e até a próxima!